Tudo começa com um silêncio. No instante final, o corpo começa a desligar, o coração desacelera, as extremidades ficam frias, a respiração muda e então para o cérebro, porém, não se apaga de imediato. Estudos recentes mostraram que, mesmo após a morte clínica, a atividade cerebral por até 10 minutos. Nesse tempo, algo acontece, algo que os cientistas ainda não sabem explicar. Muitos que passaram por experiências de quase morte relatam a mesma coisa. Um túnel de luz, a sensação de estar flutuando vendo o próprio corpo de fora. Outros relatam encontros com entes queridos, ou com figuras de luz, e há aqueles que relatam escuridão, vozes, frio e um medo indescritível. Será o cérebro tentando nos consolar? Ou será que estamos vendo de fato algo além? A ciência da morte, a ciência tenta explicar. O cérebro, em seus últimos instantes, libera uma tempestade de neurotransmissores, dopamina, serotonina, criando sensações de paz, visões, sonhos lúcidos. Alguns dizem que o túnel de luz é apenas o nervo óptico se desligando lentamente. Mas essas explicações, por mais lógicas que sejam, não conseguem apagar os milhares de relatos semelhantes, em culturas diferentes, em épocas distintas. Como explicar o caso do homem que, após ser declarado clinicamente morto, descreveu em detalhes o que os médicos falavam e faziam em sua ressuscitação, menos mesmo com os olhos vendados? Ou o caso da menina que, em coma profundo, relatou ter conversado com a avó falecida, alguém que ela nunca conheceu em vida? E se a morte for apenas um portal? Imagine a vida como uma sala. Estamos aqui dentro secados, do parades, com uma janela pequena para o mundo espiritual. A morte seria abrir uma porta, do outro lado, luz ou escuridão. Alguns dizem que entramos em outro nível de existência, que não morremos, apenas mudamos de frequência. Na física, já se especula que a consciência pode não estar limitada ao corpo. Teorias quânticas sugerem que a mente pode existir em múltiplas dimensões. Será que a morte apenas nos desconecta do corpo físico, mas não da existência? E se ao morrer você acorda? O lado sombrio da morte. Mas nem todos os relatos falam de luz e paz. Alguns descrevem frio, escuridão, gritos, um lugar sem tempo onde almas vagam perdidas, presas a dores, traumas, arrependimentos. O inferno, um purgatório, ou apenas reflexos do que fomos em vida. Há relatos de pessoas que em paradas cardíacas dizem ter sido puxadas para baixo por mãos, vozes, entidades, lugares escuros onde o tempo parecia não passar. Um homem relatou que após sua morte sentiu que estava afundando em um mar de vozes. Vozes que gritavam, riam, choravam. Ele sentia que algo o observava, algo antigo, algo que não queria que ele voltasse. Esses relatos nos fazem pensar: a morte é igual para todos? Ou somos levados para lugares diferentes conforme aquilo que somos por dentro? Reencontros após a morte, há também os encontros. Muitos relatam ver parentes, amigos, até animais de estimação. Mas o mais estranho é que às vezes aparecem pessoas que o indivíduo não conheceu, mas que depois são identificadas em fotos antigas. Avós, bisavós, irmãos que morreram antes de nascer. Como explicar isso? Talvez exista uma teia invisível ligando todos nós. Um elo espiritual que só se revela quando atravessamos o véu. E se reencarnarmos? Em algumas doutrinas, como o hinduísmo e o budismo, a morte é apenas uma pausa. A alma segue, carrega seu karma e renasce em outra forma, outro corpo, outra história. Há casos de crianças pequenas que lembram detalhes de vidas passadas, nomes, lugares, rostos, histórias que depois se confirmam. Meninos que descrevem como morreram em guerras que ocorreram antes deles nascerem. Meninas que lembram cidades onde nunca estiveram menos, mas que existem com ruas idênticas às que descreveram Syracuse Mortimus. Evil. O tempo não é o mesmo do outro lado. Alguns que voltaram relatam que o tempo parecia diferente. Um segundo parecia uma eternidade, um minuto, uma vida inteira. Outros dizem que tudo aconteceu em um instante, como se tudo estivesse fora do tempo. Como se o tempo fosse uma ilusão. Talvez quando morremos deixamos o tempo para trás. E isso explica por que os mortos aparecem em sonhos, falam com vivos, surgem em lugares marcantes. Eles não estão presos, nós é que estamos. E se não formos para lugar nenhum? Alguns acreditam que não há nada, que morremos e tudo se apaga. Um sono sem sonhos, um vazio eterno, mas mesmo essa ideia menos o nada menos, é difícil de conceber, porque o nada absoluto é algo que nunca experimentamos. Talvez o nada não exista. A despedida, e se no fim a morte for apenas isso, uma despedida. Deixamos para trás um corpo, uma vida, um nome, mas não a essência. Ela continua em algum lugar. Ou talvez deixemos de ser alguém e passemos a ser parte de tudo. E talvez, só talvez,
um dia a gente entenda. Conclusão: a morte continua sendo o maior mistério da existência humana. Pode ser fim, pode ser começo, pode ser apenas uma transformação. Mas uma coisa é certa: ela nos iguala. Ricos ou pobres, crentes ou céticos, todos caminhamos para o mesmo destino. E talvez a pergunta não devesse ser o que acontece quando morremos, mas sim, o que estamos fazendo com a vida, enquanto ainda estamos aqui. Gostou? Assine o canal Mergulho Desconhecido. Deixe seu like e compartilhe.